Fala, galerinha! Vamos lá, dando sequência ao nosso módulo 9. Hoje a gente tem nossa aula 9.2, que fala sobre relação e função. Como dito anteriormente, uma função é uma relação entre duas grandezas, tá? Mas nem todas as relações são consideradas função, tá? Toda função vai ser uma relação, mas nem toda relação será uma função. Vamos lá. Relação. O que é uma relação? Relação é um subconjunto do que chamamos de produto cartesiano, de A por B, que indicamos por A vezes B. Esse conjunto é formado por todos os pares ordenados, que seriam x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Tá? Então, nós vamos ter isso aqui em linguagem simbólica, que eu vou mostrar para vocês que seria mais fácil. Então, ó, eu tenho dois conjuntos, tá? Cada conjunto aqui, ele representa uma grandeza. Então, eu vou relacionar esse como x, esse como y. O que seria o produto cartesiano? Seriam todas as combinações possíveis, todas as relações que eu possa fazer entre eles. Vamos, para ficar mais fácil para ver, vamos colocar esses valores dentro dos diagramas, que aí a gente trabalha com a relação. Então, aqui eu tenho o diagrama que representa o conjunto A, que é o 1, o 2 e o 3. E eu tenho o diagrama que representa o conjunto B, 3, 4, 5 e 7. O 1, ele poderia se relacionar tanto com o 3, quanto com o 4, com o 5 ou com o 7. Então, eu poderia escrever aqui, ó, os pares de relação. Um par seria 1 e 3, outro par 1 e 4, outro par 1 e 5 e outro par 1 e 7. Da mesma forma que eu relacionei o 1, eu poderia relacionar o 2. Então, eu teria o 2 e 3, eu teria o 2 e o 4, eu teria o 2 e o 5, e eu teria o 2 e o 7. Poderia relacionar também 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5 e o 3 e 7. Tá? Isso tudo aqui é o nosso produto cartesiano. É a relação de A em B, onde x pertence a A e y pertence a B. Tá? Então, são todas as relações que eu posso fazer. Só que, para trabalhar com os subconjuntos, nós vamos ter que ter regrinhas, nós vamos ter leis de formação. Tá? Que aí eu entro nas situações das relações. Então, dados aqueles conjuntos que nós trabalhamos ali, determine a relação 1 e a relação 2, que está na próxima página. Relação 1 aqui eu já deixei ela feita para a gente. Tá? Então, qual é a relação? Ó, x e y pertencem a A vezes B, tal que y é maior que x. Então, dos valores que nós encontramos lá atrás, eu peguei aqui todos os pares onde o y é sempre maior que o x. Então, ó, quais eram as relações? 1 e 3, o 3 é o y, é maior. Tá aqui. 1 e 4, 1 e 5, 1 e 7. Tá? Então, as quatro relações com o 1, o y é sempre maior que o x. Então, eu coloco. Aí, eu vou lá para a segunda opção. 2 e 3 está aqui. 2 e 4, 2 e 5, 2 e 7. As quatro relações estão aqui, porque em todas elas, o y, que é o segundo valor, é sempre maior que o valor do x. Aí, eu venho para a terceira. A primeira relação é 3 e 3. Ela não está aqui. Por quê? Na relação 3 e 3, o y ele não é maior que o x. Então, ele não satisfaz essa minha condição para ser parte da relação 1. Então, eu excluo ele.
Aí eu coloco o 3 e o 4, o 3 e o 5 e o 3 e o 7. Tá? Então, essa daqui é a minha relação 1 que atende essa regrinha. Ok? Tranquilo? Então, isso é a relação. Vamos fazer o segundo exemplo de relação. Então, a minha regra agora, ó, xy pertence a A vezes B, tal que y é igual a 2x mais 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui, eu vou substituir eles no x e vou verificar se o resultado da operação está aqui. Se estiver aqui, eu coloco como relação 2. Então, tá lá, ó. 2 vezes 1 mais 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Tá aqui, opa. Então, esse 1, ele se relaciona com o 3. Então, vou colocar lá, 1 se relaciona com o 3. Certo? 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Esse 2 se relaciona com o 5. Então, 2 e 5 é um parzinho de relação. E o 3? 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Ou seja, o nosso 3 se relaciona com o 7. É o meu outro parzinho. Então, aqui, por se tratar de uma operação matemática, notem que a relação ela ficou bem estreita. Por quê? Porque eu tenho que substituir e achar a resposta. Se eu colocasse isso por meio de diagrama, ficaria, ó, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7. Então, esse 1 se relaciona com o 3, esse 2 se relaciona aqui e o 3 se relaciona aqui. Ok? Então, essa é a minha segunda relação. Então, relação ela é sempre definida por uma característica, tá? E ela tem que estar dentro do plano do nosso produto cartesiano, que são as combinações possíveis. Vamos supor que aqui, se eu tivesse um 4, se eu substituísse o 4 aqui, daria 9. Eu tenho 9 aqui? Não. Então, a minha relação ela não estaria dentro do meu produto cartesiano. Não existe o parzinho 4 e 9, em hipótese alguma, porque aqui não existe o 9. Então, eu não colocaria ele na relação. Ok? Tranquilo? Pessoal, da mesma forma que eu fiz anteriormente A vezes B, eu poderia fazer B vezes A, tá? Que mudaria tudo. Vamos voltar lá e vamos fazer essa operação inversa. Então, ó, o A vezes B é o que a gente fez lá atrás, onde eu tinha 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 7. E o 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 7. Se fosse uma relação B vezes A, eu teria primeiro os valores aqui. Então, o B seria o meu x e o A seria o meu y. Sempre, ó, a ordem x, y, x, y. Como que ficariam os meus pares aqui? Ficaria, ó, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, certo? 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3. 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3. 7 e 1, 7 e 2, 7 e 3. Tá? Então, esse seria o produto cartesiano de B vezes A. Galerinha, num par de coordenadas, 3 e 1 é extremamente diferente de 1 e 3. Tá? Então, ó, aqui é x e y, aqui é x e y. Então, aqui x vale 3, y vale 1. Então, o valor de entrada é 3, valor de saída é 1. Aqui não, aqui x, valor de entrada é 1, valor de saída é 3. Então, existe diferença entre eles, ok? Então, vamos lá, dando sequência aqui. Função. Eu disse para vocês que nem toda relação é uma função, mas que toda função é uma relação. Então, ó, dizemos que uma relação é uma função de f de A em B. Então, está aqui ó, a função de A em B. Se e somente se associa cada x pertencente a A com um único y pertencente em B. Ou seja, cada x tem um único correspondente
em y, que seria... Vamos montar aqui o diagraminha para ficar mais claro essa observação. 1, 2 e 3. Aqui é 3, 4, 5 e 7. Quais são as relações que nós temos aqui? O 1 se relaciona com o 3, com o 4, com o 5 e com o 7. O 2 se relaciona com o 3, com o 4, com o 5 e com o 7. E o 3, o nosso 3 aqui, ele se relaciona com o 4, com o 5 e com o 7. Tá ok? Do outro lado, nós temos o seguinte. 1, 2 e 3, 3, 4, 5 e 7. Aqui eu tenho que o 1 se relaciona com o 3, que o 2 se relaciona com o 5 e que o 3 se relaciona com o 7. Dito o que tem aqui em cima no meu enunciado, tá? Cada x pode se relacionar com um único correspondente. Então, ó, esse daqui se relaciona com um só, esse se relaciona com um só, e esse se relaciona com um só. Então, isso daqui é uma função. Agora, esse 1 se relaciona com os 4. Esse 2 se relaciona com os 4. E esse 3 se relaciona com os 3. Então, aqui eu não tenho uma função. Tá? Então, para ser função, cada x, que seria o primeiro conjunto, cada valor que está no x pode se relacionar somente com um único valor. Tá? Aí eu tenho uma função, ok? Dando sequência aqui. Na função, nós vamos ter 3 elementos fundamentais, que é o domínio, o contradomínio e a imagem. Domínio a gente vai representar como domínio de f, domínio da função, contradomínio de f e imagem de f. Tá? Então, essas abreviações. O domínio é o conjunto formado por todos os valores de x. Então, geralmente, é o nosso conjunto A. Todo termo que está dentro do primeiro conjunto, ele é o nosso domínio, certo? Então, eu posso falar que são as variáveis x. Tá? O conjunto B, que são todos os possíveis valores, ele é o nosso contradomínio. Tá, ok? Então, conjunto A é o domínio, conjunto todo B é o contradomínio, e a imagem são os valores de y, tá? São os resultados de quando eu substituo um valor de x em uma expressãozinha e eu obtenho ele. Então, ó, o valor da imagem são os valores que recebem a flechinha aqui do conjunto A. São os valores que se relacionam com alguém do conjunto A. Então, domínio é todo mundo. Contradomínio é todo mundo que está aqui no B. E a imagem é cada valor que recebe uma flechinha. Numericamente, como que a gente diria isso? Então, aqui eu tenho essa expressãozinha aqui, certo? Aqui existe uma função, 3x mais 8, sei lá, uma funçãozinha que existe aqui, tá? E para essa função, nós temos, eu substituo esse valor no x, obtenho esse valor no y, tá ok? Então, o meu domínio é todo mundo que está em A, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, tá lá, ó, conjunto domínio, todos que estão em A. Contradomínio são todos que estão em B, que são todas as possíveis respostas. E a imagem são, de fato, as respostas que eu obtive ao substituir esses valores em uma determinada função e cheguei nesses resultados, ou seja, são os valores que recebem a flechinha. O 4, ele não recebe flechinha, então ele está no contradomínio, porque ele poderia ser uma resposta, mas ele não foi, então ele não entra na imagem. Então, o domínio é todos os valores de entrada, certo? Contradomínio são todos os possíveis valores de saída e a imagem são, de fato, os valores de saída. Ok? Então, isso é domínio, contradomínio
e a imagem. Algumas formas aqui, eu vou mostrar para vocês duas formas de se reconhecer se é uma função ou não. Primeira forma é usando os diagramas. Quando que eu vou saber se é uma função? Lá atrás, eu disse para vocês que para ser uma função, todo elemento de x tem que se relacionar com um único y. Tá? Então, todo elemento que estiver aqui no conjunto A tem que ter uma flechinha saindo dele. E essa flechinha, ela precisa ser única. Tá? Então, quando tiver duas flechinhas saindo do A, ele não é função. Quando tiver apenas uma flechinha e flechinha em todos, vai ser função. Tá? O B, os valores de B podem receber duas flechinhas. Tá? Por quê? Vamos pegar lá. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Quanto que é menos 3 ao quadrado? É 9 também. Então, eu tenho dois valores que, se eu substituir numa função, podem dar o mesmo resultado. E posso ter mais. Tá? O que não pode é um número substituindo em uma fórmula ter duas respostas. Então, ó, se tem uma única flechinha saindo do conjunto A e de todos, é função. Se tem duas ou mais flechinhas, ou se sobra um elemento sem flechinha no A, ele não vai ser função, ok? Então, é só observação mesmo. Bati o olho. Opa, tem duas flechinhas saindo do A. Não é função. Sobrou um termo em A. Não é função. Todo mundo tem flechinha e a flechinha é única? Beleza, perfeito. É uma função. Ou eu posso descobrir isso por meio dos gráficos, tá? Nós vamos trabalhar a construção de gráficos, tá? Especificamente de uma função do primeiro e do segundo grau. Mas aqui eu tenho alguns gráficos para vocês. Quando que um gráfico vai representar função? Quando eu traçar uma linha pontilhada ou imaginária aqui na vertical, e se essa linha interceptar o gráfico em um único ponto, como eu tenho aqui nessas três situações, vai ser uma função. Tá? O gráfico é o que está em verde, tá? A linha pontilhada é a linha imaginária. Se eu passar diversas linhas imaginárias aqui, ó, nesse mesmo sentido, tá? Paralelas à outra, sempre vai cortar o gráfico que está destacado em verde em um único ponto. Então, isso é uma função. Se eu traçar uma linha e essa linha cortar o gráfico em dois pontos, já não é mais função. Então, ó, aqui eu não tenho função e aqui também não é função. Ó. Por quê? A linha pontilhada está cortando, em algum momento, o gráfico em duas partes. Então, isso aqui não caracteriza função. Ok? Então, cortou o gráfico em um único ponto, função. Cortou em dois ou mais pontos, não é função. Tá ok? Então, isso é para reconhecer, para saber se eu tenho uma função por meio da representação de diagrama e se eu tenho uma função por meio da representação gráfica. Ok? Para finalizar, então, vocês têm da página 13 a 16, mais a TC 30 para estar realizando. Galerinha, bons estudos aí para vocês. Até nossa próxima aula. Valeu!